Estamos de volta aqui no quarto bloco do Falando Nisso. Hoje a gente está entrevistando o Gustavo Franco. Lembrando vocês que essa semana toda é só de Falando Nisso, para trazer para vocês o ponto de vista de vários fotógrafos e profissionais da imagem. Ontem a gente teve aqui a Priscila Desutter e o Tony de Mello. Priscila, que é nossa designer diva, e o Tony, que é nosso publicitário fodão. E na segunda a gente trouxe aqui o Rômulo Lubacheski, que é outro fotógrafo maravilhoso, que esteve aqui falando um pouquinho da experiência dele, do livro que ele está lançando, do curso que ele vai lançar e de toda a visão dele que ele tem de fotografia. E não acaba por aí. Amanhã, quem que a gente tem, Anny? Juliano Coelho. Vai ser incrível tanto quanto hoje, fotografia de retrato feminino. Exatamente, então não esqueça, amanhã 14h a gente está aqui com o Juliano Coelho até... Brincadeira, tenha mais esse bloco inteiro. Bom, vou continuar com as perguntas da galera. E não esqueça que Falando Nisso ele é gratuito, é só comprar aqui do lado e ser feliz, né? Vai parar lá nos meus cursos comprar? Não comprar porque não tem valor, né? Vamos lá. Tem bastante, né? Tem bastante pergunta. A Maria Augusta Parente diz o seguinte: eu acho muito massa isso de tu querer fazer a tua arte e querer que as pessoas respeitem e super concordo contigo. Mas como você reage se você faz uma foto foda que se identifica com a tua arte e os noivos simplesmente não entendem ou não gostam? Então, a resposta para isso, Guta, é não reage. Desculpa. O foda-se é uma linguagem universal. Então, se tu tem isso na tua cabeça, se tu fez talvez para ti essa foto e uma foto específica e as pessoas não gostaram, tu não pode se deixar influenciar se as pessoas não gostam da foto. Então, se tu gosta da foto, tem um contrato que as pessoas deixam tu usar a foto. Então, tu usa a foto de uma maneira que com um texto ou de algo que tenha a ver com o que tu quis passar naquilo, mesmo que as pessoas tenham uma outra ideia do que tu quis passar, sabe? Então, usar a arte que tu quer é uma coisa, por isso que o fotógrafo tem que pensar nele. Tem muitas fotos que eu acho que às vezes as pessoas não devem curtir tanto, mas pelo menos no início, principalmente quando está fotografando, eu acho que as pessoas têm que estar... É por isso, no início tem que explicar para as pessoas que tu está livre para usar todas as fotos e ter as ideias que tu quer ter com as pessoas, sabe? Então, se tu tem uma... Às vezes as pessoas, no início, eu queria fazer a pessoa segurando uma no olho da outra com uma grade atrás. Daí eu não fazia porque eu pensava que ia ser uma prisão com uma pessoa vendada sem ver o amor da outra. Tipo, essas coisas, sabe? Faz uma foto com uma grade e acha que é uma prisão. Ou faz estilhaço na frente e vão achar que é... Sabe, não, se começar a pensar, sim, a arte é estranha, tu vai achar estranho fazer coisas diferentes. Então, acho que não ter mais esse pensamento na cabeça é o que vai mudar para tentar conseguir fazer arte ou loucura que vem de dentro de ti numa foto, sabe? Então, falar para as pessoas desde o início que tu também faz fotos para ti, que tem um pouco dos teus medos ou do que seja dentro de ti, é importante falar isso para as pessoas. Ok. Vamos seguir em frente, para dar conta de todo mundo. Tem um depoimento aqui do Maurício Mussi, que diz que você não é um gênio que nada, que não aguenta nem meia hora de porrada no Mortal Kombat com ele. Você é louco. Ô, Maurício, sai daí, velho. Sai do chat. E ainda faz a pergunta, PlayStation ou Xbox? Então, eu era um cara que queria ser para sempre o PC. Na minha vida mudou várias coisas. Eu era fã do Windows e tal. Agora fudeu. Depois de uns anos para cá, não vou falar sobre marcas, mas tá, beleza. Uma das melhores compras da minha vida foi o meu Mac. E cara, PlayStation é muito melhor que o Xbox. Eu discordo, mas Ai, meu Deus. Vamos lá. Cara, é muito melhor.
Ah, não sei. O controle é muito ruim, cara. O controle é Não, muito... cara, o melhor controle já feito no Por quê, universo. cara? Tem os botões tudo longe um do outro, velho. Ele é ergonomicamente angelical. É angelical. Oh, tem uma coisa massa, que do curso que eu vou fazer, eu vou falar muito sobre a fotografia dos jogos de videogame. Eu vou falar muito sobre isso e as pessoas nunca se ligaram direito disso, que tem grandes diretores de fotografia nos videogames e tal. Então eu vou falar sobre isso bastante, que tem influenciado bastante minhas fotos e tal. Eu sou um amante de jogos e concordo com o Gustavo. Aí. Vamos lá, a Juliana Teleci, que é nossa sócia já. Já aconteceu de algum cliente dizer que você exagerou na edição ou na criação da foto? Tá, então, isso nunca aconteceu, isso sempre foi um medo que eu tive, mas isso nunca aconteceu. Algumas pessoas me falaram no início, não quero o céu daquele jeito. Aquele jeito eu acho que deve ser deixar ele carregado. Algumas pessoas me falaram isso, mas eu também sempre tive sorte com as pessoas que eu fotografei, eu acho, porque nunca ninguém falou nada disso assim pra mim, sabe? Então, talvez seja por tudo aquilo que eu tô falando, de educar as pessoas, mas nunca me falaram nada disso, sabe? Eu tenho num contrato escrito isso, que a minha arte, ela vai sair da forma que eu pensar, então eu não vou mudar o tratamento por conta das pessoas e tal. Então isso tem num contrato e tal. Por isso é importante pensar profissionalmente sempre, mesmo nessa parte. Legal. Maurício Mussi falou o seguinte, por te conhecer, talvez por isso ele fez essa pergunta. Como você lida com o seu cérebro raciocinando mais rápido do que você consegue falar ou escrever? Essa é uma pergunta foda, Maurício. É realmente assim? O cérebro pensa... Como é que é? Seu cérebro raciocinando mais rápido do que você consegue falar ou escrever. Isso eu não sei se mais pessoas... Acho que as pessoas têm esse problema. Meu cérebro raciocina, principalmente quando eu estou num momento criativo, ou criativo de falar coisas certas, o meu cérebro pensa na frente, por isso eu vou trocando de assuntos e vou trocando, porque eu vou pensando muitas coisas além, e aí minha fala e minha escrita não conseguem acompanhar isso. Isso é uma coisa, é foda isso. E isso acontece na fotografia, as pessoas não percebem isso. Que às vezes o teu pensamento vai, pensa, tem a ideia lá na frente, chega na hora, vai até a metade e o restante não lembra mais, ou se vai da cabeça. Acho que as pessoas criativas têm esse problema de pensar muito no cérebro e não conseguir ao mesmo tempo ir, sei lá, se eu desenhasse, não ia conseguir ir fazendo tudo na hora que eu queria. Acontece muito no meu tratamento isso. Eu penso em toda a foto e daí quando eu vou fazer, o que eu pensei aqui, não lembro mais. Sabe? Então é difícil acompanhar o pensamento acho que também tem esse problema, o Maurício deve ter esse problema. Pergunta aqui do Guilherme Arioli. Dale. Gustavo, como você lida com os convidados que ficam tirando fotos durante a cerimônia e festa? Dá para lidar de forma tranquila ou atrapalha o seu trabalho? Então, uma vez o Aguilar também, ele me falou uma coisa que foi muito importante para mim. Ele me falou que ele falou na verdade para todas as pessoas isso. Depois de muitos anos trabalhando no casamento, eu aprendi se tem que fazer uma coisa, vai e faz, sabe? Isso, tem muitos fotógrafos que têm problema com isso. Se tem uma pessoa que fica pedindo uma foto para ti que não tem nada a ver e ela vai e pede, vai e faz, sabe? Não tem como não existe uma forma de tu falar para a pessoa em 10 segundos, eu sou um fotógrafo que eu gosto da arte e das coisas, não quero fazer essa foto posada aqui tua no meio. A pessoa não vai entender nunca isso. Então, eu falo para as meninas também que trabalham comigo, só vai e faz, sabe? Vai e faz, depois nem que deleta, né? No tratamento, mas vai e faz. Se alguém... Eu tinha problemas com, sei lá, vem a madrinha, ergue a noiva daquele jeito, foto, sei lá, daquele estilo lá. Se fazem isso, beleza, eu vou hoje em dia a gente pega e faz, sabe? Não tenho mais essa pira na cabeça de... Não tem como explicar para 10 pessoas em 1 minuto. Não vou copiar ideias, não vou... Não, só vai e faz, que é a melhor forma de ir fazer. Legal. Adelmo Lima. Gustavo, você como criativo e fotógrafo, qual é o teu pensamento a respeito da evolução da fotografia? Até a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas na questão de sempre uma marca tá lançando uma câmera um pouquinho melhor, aí vai lá lança outra câmera um pouquinho melhor.
Então, existe um grande problema, acho que de todos os fotógrafos, de querer se apegarem a marcas, se apegarem a câmeras também, e querer trocar de equipamento sempre, sabe? Então, eu tinha muito esse problema no início. As pessoas que trabalham comigo, pessoas que eu falo, principalmente a galera mais nova, as pessoas ficam pensando, eu tô com uma 24-70, quero ter uma 135mm, isso vai mudar a minha vida para sempre. Isso não vai acontecer, sabe? Então, eu acho que as pessoas precisam saber. Eu preciso de uma câmera, uma lente. A partir disso, tu criando a tua linguagem e estudando, os equipamentos que tu vai trocar vão ser por necessidade. Aí, assim, sobre a necessidade, eu acho que isso é o que faz a gente estar muito atrás ainda também, porque os equipamentos eles já estão sendo usados sempre muito antes do que a gente aqui. A gente nunca se ligou direito disso, mas eu acho que é uma coisa que muda muito a qualidade, é isso. Tipo, uma câmera que a galera usou há um ano atrás, vai ser a que eu vou usar daqui 2 anos, talvez, ou alguma coisa assim, sabe? Então, é difícil acompanhar, até pela nossa moeda e tal, né? É muito difícil acompanhar, e é por isso que eu acho que os brasileiros, às vezes, quase ninguém pensa isso, mas eles estão talvez à frente de muitos outros países, só a gente não tenha o incentivo, não tenha o dinheiro para comprar os melhores equipamentos. Por exemplo, tu vai querer comprar um flash da Profoto, um flash muito legal para um retrato, tu vai pagar um valor que é quase impossível. Eu queria ter uma médio formato, meu sonho é fazer casamento em médio formato, mas eu não tenho como gastar o valor de uma câmera de médio formato ou de guardar as fotos no momento para um médio formato em casamento, sabe? Se vocês não sabem o que é médio formato, pesquisem aí, pesquisem fotógrafos de médio formato que vocês vão ver, pesquisem Leandro Neves, vocês vão ver como o médio formato é lindo, sabe? E eu imagino se as pessoas usassem isso no casamento. Tem fotógrafos de Dubai, eu acho que foi que eu vi, que fizeram ensaios em médio formato. É assim, é uma coisa que ainda a gente não viu aqui, sabe? Então por isso que eu estou falando que já tem galera mais à frente e que eu acredito que conforme os fotógrafos, infelizmente, forem saindo do Brasil, eles vão começar a fotografar melhor. É a única maneira que eu vejo o fotógrafo ganhando em euro, talvez comprando a câmera lá, talvez, sabe? Mas a gente está muito atrás de conseguir o equipamento no momento em que ele é feito. Eu não sei se tem brasileiros que testam as câmeras, por exemplo, novas, sabe? Tem fotógrafos do mundo inteiro que testam, por exemplo, a Mark X ou Mark IV, que vai ser agora. Será que tem algum brasileiro testando? Não sei, mas, por exemplo, tu não vê nenhum fotógrafo do Brasil fotografando um casamento com Leica. Alguns devem ter, mas assim, não é uma coisa que muitos fazem, por causa do valor e de tudo mais, não ter acesso a essa marca. Então, as pessoas acham que Canon e Nikon são as únicas marcas porque nunca viram o que as outras câmeras são capazes de fazer, sabe? Então, não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente tem marcas que não pensam muito na gente como fotógrafo, no momento, sabe? Então, isso é triste. Sobre isso das câmeras não pensarem muito nos consumidores, quem não viu pode rever o Rômulo falando segunda-feira, ele dá vários minutos falando sobre isso, por que a gente só enxerga Canon ou Nikon, mas não enxerga as outras câmeras que tendem a ser tão boas quanto, às vezes, até melhores. Veja. O Ronaldo está te perguntando, ele é de Manaus. O cliente que paga as locações ou está incluído no valor do contrato? Talvez essa pergunta seja... Eu não entendi se a pergunta seja da viagem, será? Ou das locações, a ida ao local ou local. Mas deve ser isso, né? Os locais, por exemplo, para ir num ferro velho tem que se deslocar até lá e tal. Então, isso eu tinha um problema porque eu não explicava também para as pessoas, né? Então, se tu tem isso já num contrato, é importante. Por quê? Porque aí o cliente já sabe que se o sonho dele é ir para a Amazônia fazer foto, ele vai ter que, se tu tem um táxi da tua cidade até o aeroporto, ele vai ter que pagar esse táxi. Se tu tem que comer na Amazônia, é o cliente que vai pagar isso. Mas assim,
as pessoas começaram a perceber uma coisa, que isso tem a ver com a tua pergunta. As pessoas começaram a perceber que ser fotografadas um casal é tão bom quanto viajar, por exemplo. Não existia a cultura, por exemplo, da viagem. Eu vejo muito isso. Ou que a cultura que as pessoas achavam meio estranho ser fotografadas, principalmente os homens e tal. Então eu vejo muito casal tatuado, muita galera assim sendo fotografada, por causa que essa cultura mudou. Então a cultura de viajar, a cultura de fazer coisas diferentes e tal, isso tem mudado. A partir dessa mudança, as pessoas começam a entender que é um investimento que elas estão fazendo. Antes não entendiam isso, né? Que era um investimento, uma viagem para fotografar, por exemplo. Então, a partir que eu vejo muitos fotógrafos reclamando que não existe essa cultura na sua região, sabe? Então isso é muito foda. Então eu acho que cabe às pessoas a tentar mudar isso. Que nem eu falei antes, falando bem sinceramente, quando é uma coisa que vai agregar muito ao meu trabalho ou ao meu conhecimento pessoal e tudo mais, aí eu entro em consenso com os noivos do que é o melhor a se fazer sobre o dinheiro, sabe? Então, tudo vai de tu ver mesmo o que as pessoas querem e o que é o melhor sobre, principalmente, essa parte do dinheiro e tal. Legal. A Aline Marins diz, eu vi que você faz reunião por Skype. E eu gostaria de saber como tu faz para extrair o máximo de informações do cliente, de conseguir absorver aquilo que só o olho no olho, às vezes no olho, a gente consegue extrair. Então, muito legal essa pergunta. A única coisa que eu realmente vou falar mesmo sobre isso no curso, sabe? Então, porque eu criei toda uma forma que alguns fotógrafos talvez façam, mas eu criei da minha maneira, sem ver de outras pessoas. Eu criei uma forma para que eu não precise... Eu odeio fazer reunião com as pessoas, isso eu deixo bem claro para elas. Eu odeio fazer reunião e assinar contrato. Então, eu criei uma forma minha de conhecer as pessoas quando elas entram em contato comigo e reuniões por Skype ou por áudio do WhatsApp com vídeo do FaceTime, digamos. Tem muita tecnologia hoje em dia para conseguir... A própria Fotos TV é uma tecnologia muito massa. Então, tem bastante tecnologia hoje que as pessoas não precisam se encontrar pessoalmente. E eu acho, uma coisa que eu percebi muito, é que os próprios clientes, os noivos e as noivas, muitas vezes eles se sentem muito mais confortáveis e preferem não ter que se deslocar até um lugar para sentar e conversar, sabe? Então, a praticidade disso tem feito muitas pessoas fecharem casamento comigo por simplesmente, elas mandam e-mail, falam pela internet, que é o que eu gostaria como noivo fazer, sabe? Falar com o cara por Skype, beleza, eu curti, e ele vai estar lá no dia do casamento, sabe? Então, eu faço muito isso agora, ou também eu não tenho mais feito muitas reuniões. Alguns casamentos eu fecho sem a reunião, por conhecer as pessoas, por perguntas específicas e tal, e pesquisa na internet. As pessoas esquecem de pesquisar quem são as pessoas na internet. Se a noiva vem e pesquisa toda a tua vida na internet, então tu vai lá e pesquisa toda a vida da noiva também para saber como eles são, né? Última pergunta do chat. Eu tô só de enfeite aqui. O Aquilino Neto está perguntando qual o maior desafio que você já passou em um casamento. Talvez com algum casal que você não tenha tido a mesma vibe. Você passou já alguma saia justa gigantesca assim? Então, a saia justa que vem na minha cabeça primeiro é que eu sou muito desastrado. Eu chuto os copos, chuto o vidro do chão, quebra os negócios. Então isso é uma coisa que eu aprendi a cuidar para não fazer mais, sabe? Andar de costas e tropeçar em crianças e cair e matar a criança. Então essas coisas aconteceram muito no início assim para mim, que hoje não acontece mais porque eu tento ficar ligadaço. Mas cara, essas coisas nunca aconteceram assim, de algum problema maior ou essas coisas, falando bem sério assim. Só mais essas coisas já tem uns vídeos aí da galera sai correndo e dá um bico no chão, caindo, sabe? E todo mundo fica olhando. Ou o padre está lá lendo e cai toda a tua lente do chão, cai das tuas costas aqui, cai tudo no chão, faz aquele barulho e tal. E todo mundo fica olhando. Mas vai fazer o quê, né? Mais que aquele fotógrafo que tem o vídeo da internet ele andando de costas e cai na água, não vai acontecer, né? Mas acho que mais isso, não tive muitas coisas assim que aconteceram de saia justa, digamos. Só uma coisa que é legal cuidar é se ligar na família das pessoas.
Eu não me ligava disso, tipo, às vezes os pais são separados e tu fala para eles se beijarem, daí eles ficam se olhando assim, o que está acontecendo, sabe? Então é massa tu pesquisar sobre a família também, pelo menos um pouquinho, perguntar para os noivos informações interessantes, porque, né, se não acontece, vai isso aí, os pais separados lá, e daí tu, sei lá, manda eles se beijarem loucamente, e eles não estão juntos, sabe? Então, tipo isso. Eu pulei o Felipe, ele tá reclamando. Tá Desculpa, puto. Felipe. Foi sem querer. Manda lá. Vamos lá. A pergunta do Felipe é a seguinte: tenho muita dificuldade em ficar regulando a minha máquina, porque comecei a fotografar praticamente só no automático. Que dica você pode dar para mim não perder nenhum momento da festa e ter todos os ter fotos espetaculares como a sua? Cara, se tu já estudou fotografia, fotografar no automático, velho. Não tem problema. Não sei porque que algumas pessoas criaram esse problema. O problema é quem não sabe fotografar e fotografa no automático por não saber. Mas eu nunca fotografei no automático porque eu tenho uma facilidade muito grande de mexer nas câmeras e tal. O que eu faço, falando mais tecnicamente, sim, no ensaio, por exemplo, para mim é 2.0, se eu não quero mudar outra coisa. É diafragma 2.0. ISO 100 ali, para não ter granulação, e vou mudando a velocidade conforme eu achar que vai rolar o negócio. Não vejo problema em quem faz diferente, eu faço assim, quero deixar os flares, boto em F12 e foi. Mas eu ouvi também uma vez um fotógrafo falando que isso foi bom para mim. Ele falou o seguinte, que a gente já tem problema demais na nossa vida e que a gente não pode botar mais problema em mexer na câmera. Então, quer botar no automático? Cara, se tu sabe fotografar, eu não vejo problema nenhum em fotografar no automático, sabe? Desde que tu saiba fotografar, né? Sério mesmo, senão não coloca no automático, né? Eu não tenho problema com isso aí de quem usa automático. Não... Eu acho que se tu consegue, sério, se tu consegue pegar o sentimento da galera, no automático é o que importa, e vai ficar legal. Não tenha, então, preconceitos com coisas que tu ouve as pessoas falar, não fotografe no automático, sabe? Tem um grande fotógrafo que está conhecido mundialmente, que ele falou isso. É o Gabe, acho, talvez tenha sido ele que falou, que não vê problema em fotografar no automático. Então, se ele está falando também, sério mesmo, sabe? Vai de cada pessoa o que é melhor para cada um. Gustavo, tu buscas referências em vários países bem distantes. Tu tem o sonho de fotografar um casamento em alguma cidade, algum país específico? Massa. Então, eu queria muito fotografar... Quer dizer, eu vou falar uma coisa agora, mas só não posso falar sobre isso. Mas talvez o meu sonho do lugar que eu queria fotografar foi realizado e vai acontecer, sabe? Então... Que legal. Então, eu queria muito fotografar numa cultura estranha, sabe? Diferente então, da nossa. Porque eu acho que eu conseguiria pegar muito a cultura com as pessoas junto, sabe? Essa é uma ideia que eu quero muito tempo fazer e vai rolar fazer Legal. ano que vem e tal. Então, eu acho que isso é muito bom, tentar juntar cultura com o casal e tal. Então, tipo, quando tu vai para Itália fazer um ensaio, tipo, então que tu entenda sobre o vinho, sobre a cultura das pessoas, para que tu possa botar isso nas fotos. Quando eu fiz ensaio lá, tem várias fotos deles usando máscaras e usando a vestimenta do carnaval de Veneza e tal. As pessoas, algumas acham estranho fazerem isso, mas não, eu estou fotografando o casal naquela cultura, sabe? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Mas eu gosto muito de culturas estranhas, sabe? Então, o meu sonho é fotografar bastante em locais inusitados de culturas estranhas. Acho massa isso. Massa. Bom, tu vai ministrar um curso aqui na Fotos TV em agosto, né? Em agosto. Isso aí, em agosto. Em agosto vai ser nós. Estão ligados que em agosto... galera. Agosto. Daqui a pouco tá no site. É o mês que o Gustavo Franco vai estar aqui, então já fiquem ligados, logo vai estar no site. Mas conta um pouquinho pro pessoal de casa, só para eles já irem se habituando o que a gente vai ver no curso. Tá. Então, eu tenho algumas coisas que os gringos não falam para brasileiro. Não sei porquê. Não falam. Descobri sozinho. Estudei, acho que até demais isso, sobre edição, principalmente falando. E acho que tem muita coisa que eu posso passar para a galera sobre edição, principalmente. Quero ajudar muitas pessoas a não sofrerem mais com o que eu sofri no início da minha carreira, com problemas que eu tive disso de contrato, de
de dicção, de falar, de vergonha, de problema de se impor diante das pessoas, toda essa parte. Quero muito falar sobre a parte de como não deixar as pessoas não serem elas no ensaio, da barreira, de tudo isso que se cria, sabe, com as pessoas e tal. E essa parte principal. A gente vai ter prática. Na prática vai ser, assim, a gente está tendo uma ideia que tem muito a ver comigo, com a coisa alternativa e tal. Acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. E na prática eu vou mostrar um pouco como eu faço as coisas mesmo, de uma maneira que talvez eu criei para mim. Nunca olhei mesmo como as outras pessoas fazem. Isso foi bom para mim. E a parte da edição mesmo, que vai ser, acho, talvez uma das principais partes do curso e tal, porque eu vou poder mostrar as minhas fotos sem edição e o meu processo criativo na hora da edição, que tem tudo a ver mesmo. Se vocês vão ver que o meu processo criativo ele sai na edição. Não sei o como é tanto, mas ele está ali na edição por causa do meu processo criativo. Então, ajudar as pessoas a criarem o seu próprio processo, vai ser legal fazer isso aí. Vai ser muito legal, galera. Vai ser um curso, um dia de teoria, um dia com prática interna e externa. Vai ser massa. E um dia de edição, que é um grande ponto nas fotografias do Gustavo. É isso, Gustavo? É isso, Anne. Gustavo? Eu só queria mexer meu cabelo. Anne hoje está de penteado novo, como vocês puderam ver. Balança aí, Anne. Balanço. Entra no Instagram da Fotos TV que vocês vão ver. Bom, vamos encerrando esse Falando Nisso por aqui. Todo mundo? Vai. É nós, somos todo mundo. São 3. Porém, a gente agradece o Gustavo, né? Não esquece. Foi uma honra gigantesca ter o Gustavo aqui. Muito massa tá aqui. Acho que essa semana a gente teve um foda, combo, né, né? de coisas muito legais, né? Muito massa. Tá Amanhã sendo. vai ser legal também. Amanhã vai ser irado, com o Juliano Coelho. Sim. Então, assim, sintam inveja da gente que está presenciando tudo isso presencialmente, mas se você quer ver algum curso na Fotos TV presencialmente aqui com a gente, você pode mandar um e-mail para mim, e que eu vou mandar para vocês a lista dos próximos cursos. Vocês podem participar aqui ao vivo com a gente. A gente entende que para quem mora longe é muito gasto vir para cá, tem alimentação, hospedagem, passagem, então não tem custo nenhum para assistir os cursos aqui presencialmente na Fotos TV. Só mandar um e-mail para inscrição@fotostv.com.br. Nossas mídias sociais. Eu vou repetir então as mídias sociais para vocês não esquecerem jamais, que as nossas tá aqui embaixo. A gente tem Facebook, Twitter, Periscope, YouTube. Snapchat, YouTube, Instagram, Tinder. Não. Tinder não. Tinder Desiste, não vai ter Tinder. E tem também as redes sociais do Gustavo. Conta aí, Gustavo, pra gente. Aí, ó, tem o meu Insta ali, não sei se vai aparecer a parada, mas... Calma aí. Mas aí você segue em Gustavo... Todas as minhas redes sociais são Gustavo Franco Fotografia. Acho que o Insta talvez seja a mais legal no momento, para seguir ali. E o meu site tem histórias e coisas assim que a galera gosta bastante de olhar. Vou tentar atualizar mais ele, é um pouco difícil deixar o site atualizado, mas... Principalmente a parte das histórias ali, deem uma olhada para quem quiser, é muito legal mesmo. Isso aí, é nóis, muito obrigado, foi muito bom estar aqui. Massa. Obrigado, Gustavo. Gente, vejo vocês então amanhã no último episódio. Olha, virou um seriado. Do Falando Nisso Entrevistas. Até mais. Tchau.